Projetos de assessoria que você cobra mensalmente, ou seja, você tem uma receita mensal, você ganha mensalmente para assessorar, né, aquela empresa. Quando surge um projeto pontual no meio do caminho, como que você cobra, visto que você já está cobrando mensalmente? A resposta é muito simples. Olha só, assessoria, eu estou falando de assessoria voltada para licenciamento ambiental. Esquece todas as outras, ou melhor, todos os outros projetos que nós podemos transformá-lo de consultoria para assessoria. Esquece, né? Estou falando apenas licenciamento ambiental como forma de assessoria, entendendo que você já sabe, que eu já disse isso várias vezes, qual que é a diferença de consultoria para assessoria, ok? Então olha só, vamos pensar em assessoria voltada para licenciamento ambiental. Eu tenho duas formas de trabalhar esta assessoria. Uma delas é aquela a qual o órgão ambiental exige, né? E ele vai ter que contratar a bendita da assessoria. Por quê? Porque o órgão ambiental, em algum momento do processo de licenciamento ambiental, ele exige um tal de responsável técnico, que é você, ok? Então, subentende, se ele precisa de um responsável técnico, que ele vai ter que pagar mensalmente, concorda? Ok. Pagando mensalmente, subentende-se que é uma receita mensal, vitalícia, né? Gosto de dizer muito isso, né? A não ser se o cara fechar a empresa ou mudar de atividade, porque naquele momento aquela atividade exige um responsável técnico, é fato que você vai ter uma receita mensal e uma demanda mensal de trabalho. Ok, dentro deste contexto você entende que por uma exigência ambiental, ou melhor, uma exigência do órgão ambiental, o cara precisa de uma assessoria, precisa de contratar e te pagar mensalmente, ok? Dentro deste contexto, você pode encarar de duas formas essa questão do responsável técnico. Uma é vender o teu serviço por um valor X, ok? E ser o responsável técnico, e além de ser responsável técnico tem que fazer alguma coisa, vai ser responsável técnico do que e para quê, né? Então você vai absorver toda a demanda ambiental. Então, por exemplo, vamos supor que exige um responsável técnico na fase de licença de instalação para licença de operação, um exemplo, tá? Todas as condicionantes desta fase da LI para LO e da LO até a renovação da licença, que é a RLO, né? Todas as condicionantes você pode absorver dentro deste valor que você está cobrando. Você vai ter que fazer conta, você vai ter que ver o que é mais economicamente viável. Então essa é uma alternativa, você vai cobrar um valor X, que aí você tem que fazer conta, você tem que ver as condicionantes, visto que você consegue saber quais são as condicionantes de uma licença para outra, quais as condicionantes no processo de renovação de 4 em 4, de 3 em 3, de 5 em 5 anos, dependendo da região que você estiver. Então você consegue visualizar isso para poder cobrar do seu cliente um valor fechado para cuidar de toda essa demanda. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você cobrar um valor X para você acompanhar a tramitação, deixar vencer prazo, manter o cliente sempre informado e pontualmente, conforme vem a demanda, você cobra a parte. Ou seja, não existe problema nenhum você cobrar mensalmente e em outro momento, pontualmente, você vender qualquer projeto que venha a ser exigido. Isso vai depender da negociação, você pode negociar das duas formas. E eu só estou falando de responsabilidade técnica exigida dentro dos processos de licenciamento ambiental. Então você pode explorar assessoria, receber mensal e pontualmente. Vai a gosto do freguês, ou seja, como você achar melhor. Acredito que você tenha entendido aí as duas vertentes. A outra vertente, que é mais difícil, porque essa você entende que existe uma exigência, certo? Né? O cara ele precisa de um responsável técnico, vai de você negociar a forma que você vai vender essa responsabilidade técnica. O licenciamento convencional, os quais não é exigido o licenciamento ou responsável técnico, você não vai vender responsabilidade técnica. Aí você vai falar, nossa, mas aí eu não vou vender mais assessoria, ou seja, eu só vou, enfim, vender os projetos pontuais conforme vem a exigência. Não, você pode e deve vender assessoria. Claro que o teu trabalho vai ser bem maior do que neste outro caso que eu dei o exemplo agora, certo? Por quê? Porque ali não tem exigência do responsável técnico, mas nada impede de você persuadir, convencer, explicar para o teu cliente que a tua assessoria vai desde um acompanhamento, não deixar a licença vencer, protocolar tudo no prazo, informar a respeito de decretos municipais novos, enfim, manter ele informado, né, e não deixar nenhum dos processos dele vencer, né, para que ele não tenha nenhum problema com o órgão ambiental.
A partir do momento que você está fazendo isso é uma assessoria, você vai cobrar um valor X, conforme vem a demanda, você também pode cobrar pontualmente. Ou sabendo da demanda dentro dos processos de licenciamento, ou seja, de LP para LI, de LI para LO, de LO para RLO, licença de ampliação, até mesmo licença ambiental simplificada, você já consegue também ver a demanda, as condicionantes e tudo mais, e cobrar um valor cheio e já absorver tudo. Então fica também ao seu gosto essa questão de cobrar mensalmente, pontualmente, conforme a demanda cobrar a parte, ou você conseguir visualizar todo o contexto, todas as condicionantes, toda a necessidade e já amarrar, né, também um valor cheio, claro que vai ser maior, para trabalhar dessa forma e nunca cobrar pontualmente. Nós não gostamos de fazer dessa forma, nós gostamos de tramitar e conforme vem a demanda a gente repassa isso pro cliente, até porque a gente não sabe, né, órgão público, você sabe como é que funciona, né, hoje exige uma coisa, que 2 minutos já muda, não é mais, e aí você já amarra isso com o cliente, não é tão interessante. Mas isso é a minha opinião enquanto empresa de consultoria, mas você pode ter uma totalmente diferente e não... E mesmo essa sua opinião sendo diferente do que a gente pensa, não é errado. Então vai da forma que você visualiza todo o contexto. Tudo está certo. O que eu tenho que dizer para você, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível sim vender assessoria ambiental dentro dos dois formatos e pontualmente você repassar os projetos que são exigidos, obviamente, pontualmente, em relação à tramitação do processo que você está à frente. Beleza? Até mais. Abraço!